bem que melhor mereças pelos anos que trabalhaste, mas também nunca esqueças a família que deixaste. Voltando ainda à velha casa, digamos, na Augusta, eu sei que quando vocês compraram aquele restaurante, aquilo era frequentado por uma grande parte dos açorianos, e quando depreenderam que o Januário e a Adélia, que eram continentais, eles afastaram-se do restaurante, não foi assim? Foi sim, senhor. Eu fiquei com a casa vazia mais ou menos durante 8 dias e depois tive que tomar uma solução na minha vida e fui para o canal 47 fazer advertising. Quando eu fiz advertising no canal 47, comecei a ter depois os mesmos açorianos, lentamente vieram para trás, os portugueses, canadianos e outras raças por aí fora. Chineses, muitos chineses, porque estava na downtown, vinham muitos chineses à minha casa por causa do seafood. Mas esses mesmos clientes ainda os hoje tenho, porque quer dizer, quando a gente entra de umas pessoas, que esses donos primeiro eram dos Açores, depois foi para um continental, as pessoas ficaram assim um bocado com medo, pensavam que outra gerência, que as coisas não iam ser iguais, mas ao fim e ao cabo, quando passou com o tempo, eles compreenderam que na realidade ia seguir na mesma e eles voltaram todos para trás. E ainda continuo a dizer, os açorianos e continentais portugueses é uma grande clientela para a nossa comunidade e nós todos os portugueses devemos respeitar muito uns aos outros, porque essa é uma parte número 1, porque quanto mais clientelas tivermos portugueses, mais a nossa comunidade sobe, mais a nossa economia é melhor, melhor estará o nosso país, melhor estará a nossa comunidade no Canadá e melhor podemos representar tudo, porque se nós ficharmos várias casas da nossa comunidade, não somos bem representados, mas quanto mais abrir, o governo está a ver isso tudo, que não pensamos que o governo vê, eles veem tudo. E depois as outras que a gente queira mais, seja das outras italianas, seja ingleses, seja paquistanos, seja o que for, é um sucesso que a gente tem extra, porque no geral essa é a parte principal que nós devemos abrir uma casa, não é só para uns nem para outros, é para toda a gente, todos eles sejam bem-vindos e eu tenho muito orgulho em dizer isto. Todos eles, seja a comunidade que for, vindo à casa abrir, para mim é um orgulho, porque tenho comida para eles comer de toda a maneira que eles querem, que eu faço. Comida é muito boa. Agora, vocês sempre tiveram, portanto, foi uma das prioridades lá na casa antiga, terem sempre entretenimento aos fins de semana. Portanto, vocês primavam por isso. Portanto, era como eu disse no início portanto, do meu preâmbulo, era um dos melhores restaurantes e continua a ser. E vocês aqui, nesta nova casa, continuam também com o entretenimento ao vivo. Continuamos, sim, senhor, com o entretenimento ao vivo. Antigamente nós tínhamos 3 dias por semana. Infelizmente a economia não estava muito boa nos últimos anos e a gente, em vez de ter 3 dias, pusemos para 2. De 2 a coisa não melhorou muito, só temos 1. Mas eu tenho já, há 36 anos que eu estou aqui nesta terra, que tenho restaurante, automaticamente eu tenho sempre um dia de entretenimento estéreo. Sempre ao sábado. Um artista, e no geral têm sido sempre portugueses. Se não é tive uma altura que não era um português, tive só um que era das Filipinas e outro era das Carabinas. Do resto têm sido sempre portugueses. Eu respeito a minha comunidade e a música sempre ao vivo, tento ser à nossa maneira. E eu gostaria até de ter fado, mas o fado aqui não é bem implantado, que eu gostava de ter aos sábados era fado, para toda a gente vir ao fado, que era uma tradição de Lisboa. Mas aqui infelizmente não dá muito bem, porque as pessoas às vezes não sabem respeitar bem a hora do fado. E o fado é preciso silêncio. E nós quando estamos com um restaurante da comunidade aberto com crianças e com isto, eles às vezes não respeitam muito essa parte. Então é por isso que tem que ser música ao vivo normal para todos gostarem. Januário, eu gostaria que me dissesse qual é a diferença, portanto, quando chegou aqui em 1971, a vida era bastante difícil, enfim, montar um negócio, era difícil continuar com esse negócio, era difícil ser bem sucedido. Qual é a diferença que existe entre 1971 e 2012? Como é que vê esta progressão durante todos estes anos? É muita diferença. Antigamente a gente, botando ao mesmo, começava-se, tinha os pratos de comida, atualmente que era por $5, $6 tens um prato de comida. Hoje em dia o mesmo prato de comida custa quase 3 vezes mais o dinheiro. E depois o problema é as taxas, porque nós temos 13% em cima da comida de taxas. Depois quando o cliente dá mais 10% de gorjeta, são 23% que envolve o prato de comida. Um prato de comida se custa $16, já não pode custar, já custa 23, se custa 23, já custa 30 e tal. E o cliente às vezes já tem mais dificuldade em vir ao restaurante, já mais das vezes pede a comida para ir para casa, relativamente por causa das taxas. Depois tivemos outro problema contra os restaurantes muito grande, foi a lei do tabaco, de não fumar. Ora, constantemente o cliente, se está frio, principalmente de inverno,
e está sentado numa mesa a comer uma boa refeição, a comer um bom bife, ou a comer um bom prato de seafood, automaticamente, ele que tem vontade de fumar um cigarro, ele não quer ir lá para fora fumar, quer ficar no restaurante. Como não se pode fumar, vai uma vez, mas a segunda vez já não vem ao restaurante. Ele então prefere levar a comida às vezes para casa, não paga taxas nesse sentido porque é take-out, e depois fuma o seu coisa, já bebe a sua aguardente, o seu conhaque dentro de casa e paga menos taxas. É um problema que os restaurantes, mais ou menos com uma certa classe, sentiram essa falta desse cliente e deixaram-se vender grandes garrafas de conhaque, grandes garrafas de grandes aguardentes ou os bons vinhos, porque são as partes que a gente tinha para essas pessoas e hoje em dia essa clientela fugiu. Temos a outra clientela, que é a clientela do normal, que é de entre as 12 e 14 dólares para um prato de comida e já bebe um copo de vinho, ou bebe uma Coca-Cola, bebe um gingerel. Os restaurantes, em vez de fazer uma quantidade de dinheiro ao fim do ano, reduziram mais ou menos quase para metade dessa mesma quantidade. Januário, eu sei que não se quer envolver na política porque o meu amigo tem amigos que são políticos e que são seus clientes, portanto não convém melindrar ninguém. O que é que poderia ser feito nesta situação financeira que nós estamos a atravessar? O que é que poderia ser feito para, enfim, para ajudar, vá lá, a restauração aqui em Toronto? É um bocado difícil para que eu ou outro qualquer como eu, para fazermos essa política, por causa dos políticos, é muito difícil, porque os políticos estão todos no Parlamento, a gente diz-lhes várias coisas, eu tenho vários mitins às vezes com eles, e a gente fala muita coisa. Número 1, que é a parte principal, é muita taxas no restaurante. Uma taxas, como antigamente tinha do Davy, era fantástico, porque ela era só 8%. Agora com 13% é muito dinheiro. Segundo, o parte de estacionamento de carros, que é um grande problema que a maioria dos restaurantes tem todos. Eu não é esse que eu sofro muito, porque eu tenho parque, mas há outros meus colegas que não têm parque. Um polícia passa no tiquete, são 30 dólares. 30 dólares para um prato de comida, com mais 30 dólares da coisa, são 60. 60 não se pode gastar todos os dias 60 dólares numa hora de refeição, porque a maioria das pessoas não podem vir ao restaurante dessa maneira. Ora, a única coisa que os políticos deviam ter um bocadinho de sentido era deitarem sentido para os restaurantes, porque os business dos restaurantes dá-lhes muito emprego aos empregados, pagam contribuição noutros sentidos, que eles sabem bem o que é que pagam, muitas taxas, muitos permisos, muitas coisas que um restaurante tem que ter, automaticamente põe muito mais gente a trabalhar, é reduzir as taxas da comida, porque as taxas da comida 13% eu acho que é muito dinheiro, 8% daria uma grande ajuda aos restaurantes. E a lei do tabaco, deviam pôr uma lei a pôr um restaurante perguntar a quem queria smoke ou não smoke, e aí era uma boa ideia. E era reduzir um restaurante metade como tinha de primeiro, depois fizeram tudo ao contrário. Eu acho que a lei do tabaco foi muito falsa, ou então mais valia automaticamente tirar o tabaco do mercado, não fazia falta vender tabaco. Absolutamente. Agora diga-me, para além desta sala maravilhosa que vamos ver aqui nesta reportagem, vocês têm, portanto, lá embaixo na cave, também uma sala onde tem o seu bar, onde também são servidas comidas e também às vezes acontece por lá entretenimento. E para além desse ainda há um segundo piso, uma segunda sala, onde vocês servem banquetes, porque o restaurante não só funciona como restaurante, como também servem banquetes de casamento, banquetes de batizados, etc, 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 não é assim? É assim, senhor. Temos uma sala lá em cima para 250 pessoas, na terceira flor, e temos o abastecimento para aquelas pessoas para comerem também da construção e que comem os pratos mais baratos. E às vezes querem ver um bocadinho de soccer, e então eles vêm para ali, vêm... Está-se a referir à cave, restaurante à cave. Exatamente, no vencimento, que é a cave, que é à beira da cozinha. E essa é uma parte principal para as pessoas que já não têm tanto dinheiro para gastar, mas continuando na mesma, que têm que pagar taxas na mesma 13% na comida. E eles às vezes, eu trabalho um dia, ganho 70 dólares e venho para aqui e gasto 50 no prato de comida, como é que eu posso gastar? São um problema que a gente tem, infelizmente, que andamos a enfrentar. A gente tenta melhor servir o cliente e fazer da melhor maneira e o mais barato que pode, mas às vezes também não se pode, porque é um bom restaurante para dar a boa comida, tudo está a custar muito dinheiro neste momento, e os governos deviam, as taxas, continuam a dizer que devia, para os restaurantes 8%, que era o suficiente, para eles deviam baixar para os 8%, como era antigamente no tempo de Davy. Isso era uma grande ajuda aos restaurantes, empregava mais gente, teríamos mais negócio e o governo fazia talvez mais dinheiro se fosse assim, porque de outra maneira vai ser muito difícil nos próximos anos a gente conseguir vencer com os restaurantes de portas abertas e a pagar as contribuições que estamos a pagar, e a hidro que aumentou muito, a eletricidade, a água, as taxas, o gás, todas essas coisas aumentaram muito, e a gente é difícil aguentar, é por isso que muitas casas fecham, e isso é um mal do governo que devia deitar sentido a isso, porque quanto mais casas fecharem, mais emprego existe.
Januário, eu sei que o Januário e a Adélia tiveram 2 filhas. O que é que elas fazem? Não quiseram enverdar pela restauração, pois não? Não, tenho 2 filhas e 2 netas. Uma neta com 10 anos e uma neta com 10 meses. As minhas filhas, uma estudou para advogada, a outra é de medicina. Graças a Deus tenho a 4ª classe. Ainda tive um bocadinho de capacidade para dar educação às minhas 2 filhas. Mas elas dizem que a vida de restaurante que é muito presa, que é como uma cadeia. Eles dizem que não querem ir a uma jaula. Dizem que a jaula é para os animais, mas não é para as pessoas humanas. E então elas não querem restaurante. Só quando eu estou aflito ou que estou doente ou assim, ou a mãe, então elas vêm dar uma ajuda. Tirando disso, elas não querem saber do restaurante. Mas eu, quando montei este restaurante, era com a ideia das filhas. Mas enfim, às vezes a gente erra naquilo que faz na vida. Nem todos somos a mesma coisa. Mas não errou por conseguir ser feliz e é exatamente, diga-me, para terminar, se não tivesse sido proprietário de um restaurante, o que é que gostaria de ter sido na vida? Se não fosse restaurante, proprietário de um restaurante, a minha coisa que eu tinha de ser na vida, talvez tivesse que comprar um farm, porque o meu pai trabalhava no campo. Eu trabalhei até aos 11 anos com ele no campo. Por isso, era uma das coisas que tinha a minha paixão, ou é campo, ou era o restaurante. Porque quando saí do campo fui para o restaurante. Fui para a tropa, fui cozinheiro. Bem da tropa, meti-me na hotelaria, automaticamente tinha que ser uma coisa ou outra. Ainda hoje tenho paixão do campo. E eu digo, se tiver um palmo de terra para cultivar de volta da minha casa, ou mesmo de volta do meu restaurante, nem que seja para pôr um pé de couves, eu meto lá. Porque um tomate que eu colho, um pé de couves que eu colho, um bocado de salsa que eu colho, é do meu suor e é outro produto que daquilo que eu vou comprar. Gosto muito da lavoura ou gosto muito da vida de restaurante. Embora é uma escravidão um restaurante ou a lavoura, mas são 2 artes que é da natureza e são as mais puras da natureza. Muito obrigado. Em nome do videosilva.com e da Venice Creations, desejamos as maiores felicidades e que tenham sempre essa grande paz, essa grande alegria de viver e essa grande simpatia que nós gostamos muito. Muito obrigado, Sr. Abelino e a companhia, que tudo escorra como para mim desejo, para a família todos, é o maior agradecimento que eu tenho a dizer da Casa Abril, dos meus empregados e todos juntos, e do meu sócio, César Brás. Muitíssimo obrigado. Caros amigos do videosilva.com e da Venice Creations, Avelino Teixeira, até à próxima, se Deus quiser. Está bem que melhor mereças pelos anos que trabalhaste, mas também nunca esqueças a família que deixaste.